Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa série O Livro Confiável, onde nós estamos conversando sobre a Bíblia. Será que a Bíblia é um livro que você pode confiar? Será que você pode dormir em paz de noite ou será que você tem que perder o seu cabelo? E no último vídeo nós falamos sobre como a Bíblia é um livro historicamente confiável. Nós sabemos que a narrativa histórica da Bíblia procede. As pessoas vão, checam e encontram provas. Sim, nós confiamos na historicidade. Historicidade da Bíblia. Eu ganhei um joinha do Thiago. Dito isso, eu quero ir para uma segunda pergunta hoje. A Bíblia é um livro cientificamente confiável? Porque na Bíblia diz umas coisas muito loucas. Bom, vamos lá. A ciência muda e a Bíblia não. É um dos grandes fatores sobre a Bíblia, que ela é um livro que não muda, a tradução se preserva e ninguém vai mudar esse livro. E a Bíblia é um livro que não muda, nos últimos milhares de anos ela tem a mesma mensagem. Parece provocativo, mas é verdade, a ciência muda e a Bíblia não. Observe que nós não temos algo do tipo, a ciência diz que isso é um negócio meio fraco de se dizer, porque não existe uma entidade responsável que representa todos os cientistas, tudo que, a ciência, o conhecimento. E tá tudo bem, porque o nosso entendimento das coisas muda conforme as nossas descobertas. Já a escritura é fixa. O que muda são as nossas interpretações. Johannes Kepler uma vez falou que ciência é simplesmente o processo de pensar os pensamentos de Deus depois dele. Quer dizer, Deus já estabeleceu as leis do universo, as leis da física, tudo que existe é a criação dele, as leis da biologia, as leis da matemática. E ao passar dos anos, a verdade permanece. Já as nossas descobertas e o nosso entendimento dessas descobertas, eles mudam com o passar dos anos. Não tem nada mais inútil do que um livro de ciência obsoleto. Provavelmente o livro de ciência que seus pais tinham não tem nada a ver com o livro de ciência que você tem. E outra coisa, até o momento aqui para eu desabafar, a galera tem que se decidir, porque é muito pai, eles não conseguem nem tomar café da manhã, tipo, ovo é saudável, não é mais saudável, agora é saudável de novo, tipo, se decidam. Falando sobre algo obsoleto, o livro Ciência Velho, no Museu do Louvre, em Paris, tem uma seção de 3,5 milhas, que são tipo uns 6 quilômetros de livros obsoletos sobre ciência. Tem 6 quilômetros de livro que não faz mais sentido, porque o nosso entendimento foi atualizado. Olha só que doideira, a diferença. O que está escrito na Bíblia não muda. O que nós descobrimos muda o tempo inteiro. Salmo 148, do versículo 5 ao 6, diz: Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes em uma ordem que não será mudada. Quer dizer, Deus é o Criador de tudo. E, porque Deus é quem sabe como as coisas foram criadas, é que a Bíblia é um livro cientificamente confiável. Mas nós vamos falar mais sobre isso. A Bíblia não é só impressionante pelo como ela diz a verdade, mas pelo que ela não diz. É sensacional o que a Bíblia não diz. Porque, por exemplo, Jó é uma das obras de literatura mais antigas da humanidade. E em Jó, a Bíblia já dizia que Deus pendurava a terra sobre o vazio. Agora, pensa o seguinte, parte da Bíblia foi escrita em grego. A galera que tinha pensamento grego, eles acreditavam que Atlas segurava o mundo. Os hindus pensavam que o mundo estava suspenso sobre um elefante e que conforme os elefantes se movem haviam terremotos, e tinha outros povos que acreditavam que estava nas costas do elefante, que estava nas costas de uma tartaruga, que estava nas costas de uma sobra, que estava nas costas... Moisés cresceu no Egito, aprendeu nas escolas egípcias. Os egípcios acreditavam que 5 pilares seguravam a terra. Mas por que nenhuma dessas crenças, que na época eram o que a ciência dizia, estão na Bíblia? Porque lembra que a gente falou no último vídeo? A Bíblia não pode conter mentiras. Se houver uma falsidade, podem ter 1000. Perde a credibilidade. Eu preciso poder confiar em todo o pacote, porque é a palavra de Deus. Então, por que não está na Bíblia? O que esses homens criam nessa época? Porque não é verdade. O livro de Jó é o mais antigo da Bíblia e olha só o que ele diz sobre isso. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Quer dizer, a galera não tinha entendimento da dança de gravidade, que é a Terra orbitando em volta do Sol e a Lua em volta da Terra, e o fato de que a Terra não está pendurada em alguma coisa, ela foi estendida sobre o nada, porque ela está lá dançando no vácuo. Hipparcos, 150 anos antes de Cristo, ele foi lá e contou as estrelas no céu. E ele contou 1022 estrelas. Aí Ptolomeu, 150 anos depois de Cristo, quer dizer, 300 anos depois, foi e contou de novo, refutou. Não eram 1022, eram 1026 estrelas.
E aí, uns tempos atrás, alguém falou que tinham mais de 100 mil estrelas. Tipo, acho que foi a NASA que falou isso. Alguém falou, mais de 100 mil estrelas, são muitas. Hoje, afirmam que o número de estrelas é infinito e só na Via Láctea tem cerca de 300 bilhões de estrelas. Mas, há 2.600 anos atrás, quer dizer, antes de todo esse rolê, antes de Ptolomeu desperdiçar a tarde dele contando estrela, a Bíblia dizia o seguinte, Jeremias 33, 22. Não se pode contar o exército dos céus e nem medir a areia do mar. Quer dizer, o número de estrelas não se pode contar. Agora, não somente a Bíblia diz que o número de estrelas é infinito, mas ela nos conta de um Deus que pode contá-las, que conhece cada uma delas, que fez cada uma das estrelas infinitas que existem e continuam a passar a existir, porque nós sabemos, né, por causa do cabeça do Einstein, que o universo não é estático, que ele conhece cada uma delas. Sangue demais faz mal, já ouviu falar isso? Não foi tipo um século atrás que George Washington morreu porque ele estava doente, e quando estava doente você tinha que sangrar até você melhorar, até sair o sangue ruim. O cara morreu assim. Pensa nas barbaridades da medicina, das eras sombrias, a gente era muito ruim de medicina. Mas, de novo, 2.600 anos atrás, esse era o pensamento científico. George Washington morreu porque o pensamento científico, né, o entendimento científico da época, que você está doente, tem que tirar o sangue ruim. Mas 2.600 anos atrás, Levítico 17:11 diz que toda a vida está no sangue. Quer dizer, a Bíblia já dizia isso, a gente descobriu isso hoje, a gente faz transfusão para salvar a vida do cara que está ali por um fio. Pensa no desastre que foi a peste negra. Estima-se que a praga pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 ou 375 milhões de pessoas. Foi muita gente. Demorou quase 200 anos para recuperar o baque que foi a peste negra. Só que, em Levítico 13, Deus já explicava para o povo como eles deviam manter a higiene deles e fazer quarentena para deixar os bagulho passar. Cara, a Bíblia fala de estrelas, fala em Provérbios 8 de geologia das placas tectônicas, das camadas da Terra. A Bíblia fala que a Terra não era plana, enquanto tinha gente mané que pensava que a Terra era plana. Não é só o que a Bíblia diz, é o que ela não diz, mas o que a Bíblia diz, normalmente, por mais que a gente discorde, a gente vem depois e descobre que a Bíblia tinha razão. Mas a Bíblia diz que Deus parou o Sol e o pessoal achava que o Sol orbitava em volta da Terra. Cara, isso aqui, ele está contando da perspectiva dele o evento lá, Josué, que no céu o Sol ficou parado. Ah, mas isso significaria que Deus precisou mexer com toda a estrutura cósmica. Você acha que ele faria isso? Sim, ele fez, porque está escrito, não tem mentira no livro. E aí a gente descobre que tem fenômenos às vezes que acontecem, essas coisas. Mas enfim, vamos concluir o vídeo. Hoje, a maioria dos cientistas, eles são naturalistas ou ateus, só que no início da ciência moderna não era assim. Os pais da ciência moderna eram crentes, acreditavam em Deus, e foi a própria igreja que foi responsável por erguer universidades ao longo do mundo, valorizando o ensino. Voltaire, o grande filósofo francês, falou que viveu de 1694 a 1778, falou: em 100 anos a Bíblia seria um livro esquecido e desconhecido, mas 100 anos depois a Sociedade Bíblica de Genebra se reunia na sua casa. Ironia, só para cutucar um pouquinho. A grande verdade é que o problema sempre é a nossa interpretação relacionada à natureza, criada por Deus, ou a escritura inspirada por Deus. A gente tem que ser humilde e entender que às vezes o nosso entendimento, nossa interpretação pode estar errada, mas a palavra de Deus não. E a Bíblia é toda verdade, mas ela não é toda literal. É muito interessante você olhar para o próprio processo de criação em estágios, como a Bíblia estabelece, que vamos conversar rapidinho para a gente acabar. A Bíblia fala, por exemplo, da Terra criada em 7 dias. Até o 4º dia não tem Sol e Lua. Não existe essa dança de 24 horas que a gente conhece, mas existe uma linguagem aqui que é verdade. Deus pode ter criado a Terra em 7 dias, só que em hebreu, o que a gente traduz como dia é yom, é um período de tempo, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser uma vida. E aí ele fala de lusco-fusco, manhã, tarde, abertura e fechamento de ciclo. Até o 4º dia não existe manhã e tarde. Então, peraí, então o que é a luz que Deus criou? O que é essas coisas? Quem é criacionista acredita numa evolução mais hardcore do que evolucionista, porque a gente acredita que Deus criou toda a vida vegetal antes do Sol.
Quer dizer, uma floresta no DNA de plantas que antes eram submergidas num mundo que não tinha sol, antes delas funcionarem desse jeito. Então a Bíblia, ela fala de um Deus que cria as coisas com processos adaptativos, que é interessante. Deus chama todas as coisas à existência com sua voz, só que a humanidade ele faz com as próprias mãos, quer dizer, existe até uma diferença no verbo. No hebraico, tudo que ele cria é bará, quando ele faz o homem é assá, que é manufatura. E aí ele libera o fôlego, né, divino dele, de criador, sobre o homem, mas ele faz o homem do pó da terra. Aí, a gente feito de terra, sim, você é uma porcentagem de carbono, de ferro, de zinco, de magnésio. Aí você começa a olhar a Bíblia na sua profundidade, na sua riqueza. Ela tem razão, às vezes é o nosso entendimento e interpretação que é limitado. Tem umas paradas mais hardcore ainda, não sei nem se fala sobre isso, Thiago. Mas a Bíblia no hebraico, por exemplo, não fala que haja vida na água, ela manda a água produzir vida, mas isso é uma conversa por outra hora, porque quando a gente começa a falar de coisas mais profundas bíblicas, os crentes começam a brigar. E eu não quero que a seção dos comentários fique feios, então vamos falar sobre os básicos. E se você gostou desse vídeo, fique pronto para o próximo vídeo, né? O ponto, a conclusão é essa. Cara, a Bíblia tem razão. Às vezes a gente não entendeu a Bíblia direito e é por isso que a ciência do nosso tempo não condiz com o que a Bíblia está dizendo. Mas no final do dia, entre a ciência que sempre muda e a palavra que não muda, eu vou crer na Bíblia, mesmo se parecer loucura. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como a Bíblia é um livro profeticamente confiável. E aí a parada vai começar a ficar louca. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!